Vamos lá, vamos para as notícias literárias do mês de setembro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu trouxe bastante notícia. Trouxe do mundo, do Brasil, relacionado a filmes e adaptações. Inclusive, tem um negócio de primeira mão que eu vou dar pra vocês, tá? E não tem lugar nenhum. Aqui, a sua repórter foi atrás da informação. E também depois os lançamentos que a gente tem. E vou deixar também uma indicação de vídeo e podcast. Na verdade, dessa vez vão ser de 2 vídeos mesmo, que eu ouvi como se fosse podcast, porque eu não ouvi muitos podcasts esse mês. E só esses 2 que eu acho que vale a pena realmente passar pra vocês. Notícias do mundo, gente. Esse ano, a Jane Austen comemora 250 anos de vida. Ela nasceu em Hampshire, né? Na Inglaterra. E nasceu em 1775. Na cidade de Bath, na Inglaterra. Tem desde 2001 um festival. Olha essas fotos que eu coloco aqui. Um festival em que todo mundo se veste a caráter, como se fosse o período regencial. Todo mundo vestido a caráter. E são realizados bailes, as pessoas ficam um ano aprendendo sobre etiqueta da época, tudo. Os dançarinos do corpo de baile ensinam no dia. E mais de 2.000 pessoas geralmente vão para a cidade. O festival dura mais ou menos 10 dias. Já acontece desde 2001. Ian McQueen lançou agora um livro novo. Ian McQueen, para quem não tá ligando o nome é sobrenome, é o autor de Reparação, de Enclausurados, que escreve bastante roteiro do cinema também. E ele vai lançar um livro novo. Eu coloquei aqui mais a reportagem dele, foi nem tanto pelo livro, foi pelos comentários da reportagem, que eu achei bem atípicos da gente ver pessoas se posicionando assim hoje em dia. O livro dele vai ser What We Can Know. Reino Unido que foi submerso pela elevação do nível do mar. Trazer realmente as questões das mudanças ambientais no livro dele. Ele também expressou preocupações e um pouco de cansaço quando questionado sobre a censura, especialmente em relação à recente prisão do escritor de comédia Graham Linehan por comentários feitos online sobre pessoas trans. O romancista vencedor do Booker já expressou sua oposição aos leitores sensíveis, a prática de contratar alguém para ler o manuscrito antes de sua publicação, a fim de apontar coisas que podem ser ofensivas aos leitores. Ele discorda dessa prática e, obviamente, ele como escritor, eu entendo isso, mas é um tema polêmico, essa questão de liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, o que é agressão em termos de falar. É um tema que a gente vai discutir hoje aqui nas reportagens. Essa notícia não é da agora, mas eu só soube ela agora. O Woody Allen vai publicar o primeiro romance agora em 2025. A gente não tem ainda tradução para o português do título, mas é What's With Paul. E a obra vai ser lançada agora, em setembro. O livro acompanha o jornalista judeu que se torna um escritor consumido pela ansiedade em torno de tudo que acontece embaixo do sol, conforme a descrição da editora. Fiquei curiosa. O Woody Allen, ele tem várias questões pessoais polêmicas em relação à sua família, né? Se vocês já ouviram falar sobre isso, dê uma pesquisada. Mas os filmes que ele dirige são sensacionais. Outra notícia literária é sobre o Booker Prize de 2025. Eu acompanho algumas premiações, inclusive, aguardem que a gente vai começar a Maratona do Nobel. Vídeos de Maratona do Nobel, são 2 vídeos que eu vou lançar esse domingo e próxima quarta-feira, tá? Porque o Nobel, a indicação do Nobel de Literatura, ele sai agora na primeira semana de outubro, ou é segunda semana de outubro, por aí. O Booker Prize, ele só sai em novembro, o ganhador desse ano. Porém, a shortlist, que é eles têm todos os indicados, aí tem a primeira etapa, que é a long list, que são a lista que tem vários indicados. Isso é importante pro mercado editorial, porque movimenta, né? Aqueles títulos ali. Aí depois eles separam a shortlist, que são 6 ou 8, não sei. São menos. E daqueles ali que vai sair o ganhador, né? Então, amanhã, eu tô gravando esse vídeo na segunda, amanhã na terça vai sair a shortlist. Eu vou tentar deixar aqui em cima
ou escrito aqui embaixo quem foram os candidatos selecionados para a shortlist. Em novembro, quando sair o Booker Prize, eu posso falar um pouco sobre o ganhador e quem foi e quais foram esses da shortlist. A gente pode pensar um pouquinho sobre eles. O vídeo do Nobel, os 2 vídeos do Nobel, a maratona que a gente vai ter, eu acho que vai ser bem interessante. Tô me esforçando para pegar algumas informações, pegar algumas coisas e sair já para vocês. Vamos notícia Brasil agora. Vocês viram a polêmica da Miri Lacombe? Bem, eu já tinha ouvido falar da Miri Lacombe, mas eu não conheço ela, não acompanho o trabalho dela, não acompanho nada dela, pra ser bem sincero. Eu só tinha ouvido falar dela, mas acho que eu nem tinha lido nenhuma reportagem, nem nada sobre o respeito. Porém, a gente passou por um caso agora que para alguns foi uma questão de segurança, né? Para outros foi uma questão de censura. A Miri Lacombe, ela é participada da 11ª Festa Litero-Musical, a FLIM, de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Porém, a presença dela foi cancelada de última hora por questões de segurança, segundo a prefeitura. O que acontece? Ela fez uma reportagem criticando, de alguma forma, a família tradicional brasileira. Eu vi essa reportagem? Não. Eu vi o que ela falou? Não. Eu vi o trecho completo do que ela disse? Não. Ela disse que as frases foram tiradas de contexto e usado pelo que ela chama de extrema-direita para poder fazer um cancelamento dela. Dizem que ela é conhecida por cancelar pessoas também. E aí várias pessoas, em solidariedade a ela, cancelaram sua participação também no evento. E o Ministério da Cultura até pediu esclarecimentos da Prefeitura de São José sobre isso. A FLIM foi adiada, gente, por conta dessa história. Ó, eu vou dar meu 10 centavos de contribuição à discussão. Tem um vídeo do Rodrigão, tá? Vou marcar o canal dele aqui, mas o vídeo foi lá no Insta, que ele conversa um pouco sobre isso. É muito comum a gente considerar que aquilo que fala que é concordante com a nossa ideologia, a gente considera como liberdade de expressão. E aquilo que não entra dentro da nossa ideologia, a gente considera como uma agressão, como algo ruim. E algo que deva ser realmente censurado. Obviamente, isso é um viés extremamente perigoso. Eu não sei do caso em questão dela, eu não sei. Mas eu acho que uma coisa muito diferente é você falar algo que é criminoso ou que incita o crime. E aí eu acho que você coibir esse tipo de atitude de forma nenhuma é censura. Outra coisa é você coibir as pessoas expressarem suas opiniões. Opinião é opinião. Opinião não tem validade de dado, opinião não tem validade de causa. A própria Miri Lacombe, ela falou que estava sofrendo ameaças e a prefeitura disse que cancelou a participação dela por uma questão de segurança do evento mesmo. E as pessoas fizeram pressão em relação às marcas que estavam patrocinando o evento para que elas coibissem a participação da Miri Lacombe. Porém, é o seguinte, a marca tem direito de querer estar associado a um pensamento ou não. E hoje em dia, infelizmente, a gente está num momento em que, às vezes, não expressar opinião e não adotar um lado claramente é a melhor conduta. Infelizmente. O movimento de intolerância tá aí, né? A gente sabe disso. Se falou algo que eu não gosto, cancelemos. Se falou algo que eu gosto, é liberdade de expressão. E a gente tem que entender que, às vezes, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Independente de qual lado ideológico você tá. Hoje, eu tenho minha opinião. Quem tá perto de mim sabe minha opinião. Eu me expresso pra quem tá perto de mim. Mas, publicamente, hoje, eu evito realmente expressar qualquer coisa. Porque eu prezo pela minha saúde mental mesmo. E as pessoas, elas perderam a noção de tudo. Mas eu gostei muito do posicionamento do Rodrigão. E eu acho que eu concordo bastante com o que ele falou. Tivemos mais um novo integrante da Academia Brasileira de Letras, agora o Paulo Henrique Brito. Eu não conhecia, né? É o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu vou deixar todas as reportagens, gente, estão aqui embaixo, tá? Todas, e com a minutagem que você encontra elas. Porque eu tô só fazendo uma triagem, uma pré-seleção das reportagens que eu achei interessante. E vocês podem ler ela por completo, tá? Que é meio que tô repassando manchetes. Escritor, tradutor e professor de tradução, literatura e criação literária, Brito publicou 14 livros, 8 deles de poesia. Antologias de poemas seus foram publicados em inglês, sueco, e sua poesia reunida foi editada em Portugal. Seu ensaio, a tradução literária, foi publicado em espanhol no Chile. E ele traduziu cerca de 120 livros. E ele entrou no lugar da Heloísa Teixeira, que morreu em março desse ano.
e tá ocupando agora a qual cadeira? A cadeira 30. Tá saindo vários filmes do Stephen King agora, com essas novas adaptações do Stephen King que saiu. Ele está em segundo lugar de autor mais adaptado no mundo, tá? Perdendo apenas para Shakespeare. E logo atrás dele, quem? Agatha Christie. Os filmes dele que vão sair agora, deixa eu pegar o nome aqui, eu não sei, tá? Em português, como ficaram as traduções, muito provavelmente os fãs de Stephen King vão saber aí, mas é The Monkey, The Life of Chucky e The Running Man. E também The Long Walk, acho que esse A Longa Marcha é o que eu mais ouvi o pessoal falando, né? Gente, ele teve 77 obras já adaptadas. Mas eu vou colocar 2 reportagens de Stephen King. Ele também se meteu em uma polêmica agora. Aliás, recentemente ele tem se metido em várias polêmicas, né? Todo mundo viu. Se você não viu, acho que foi um tema muito importante pra gente saber, que teve o assassinato do Charlie Kirk recentemente. Inclusive o funeral dele, acho que foi esse fim de semana. E é um homem conservador que ele estimulava o debate. Ele ia para universidades fazer debates que geralmente eram caspiciosos. É o que eu falo. Se posicionar hoje em dia é um grande problema. O Stephen King fez comentários que não foram verdade sobre o Charlie Kirk e ele teve que se retratar publicamente sobre isso. Mas voltando a falar sobre as adaptações, todo o mundo comentou o trailer novo do Morro dos Ventos Vivantes, é dirigida pela Emerald Fennell, que é a mesma diretora de Saltburn. Eu não assisti Saltburn, mas todo mundo fala que é uma produção que tem bastante erotismo. E o que a gente sentiu do trailer é que isso vai ser algo que, se não for do filme, pelo menos foi algo que pelo trailer eles quiseram reforçar. Vi várias cenas, eu vou deixar aqui embaixo a reportagem e o trailer pra vocês também, pra quem ainda não viu. Eu fiz até um vídeo tanto no Insta quanto no TikTok sobre o assunto, que eu comento mais com calma, sobre. E os fãs estão desesperados porque aquela conotação toda sexual não existe no livro. E todo mundo, a gente sabe, gente, como eu falo toda vez, a adaptação hoje em dia, ou baseado em, se você quiser falar, não, o livro é só baseado em, as pessoas, elas não querem reproduzir, elas querem deixar a marca pessoal delas, né? Os diretores querem deixar a marca pessoal. E aí a liberdade, ela é livre e às vezes até criminosa em relação à obra, né? Dizem que a Emerald coloca, entre aspas, justamente para ela ter essa liberdade, ela deixa o Morro dos Ventos Vivantes, bem entre aspas, vou deixar a capa aqui para vocês. E ainda por cima, dizem que, na verdade, tudo não se passa de uma leitora do Morro dos Ventos Vivantes que começa a imaginar um romance com o Heathcliff. Será? Será que ela chegará a isso? Eu acho que não, gente. Eu acho que ela quis colocar uma pimenta mesmo na história que já existe. Só com o lançamento do filme, ano que vem, a gente vai saber. Mas esse trailer deu pra falar. O que eu posso dizer do trailer é que eu achei a fotografia lindíssima. Mas realmente eu estou muito preocupada com o que vai vir. Mas ela tem a liberdade dela e é isso aí. E aí, meu amigo... E aí eu vou falar uma notícia em primeira mão pra vocês. Notícia em primeira mão. Notícia em primeira mão. Sua repórter investigativa literária foi atrás de umas coisas. Tava eu um belo dia conversando com Karine, minha sócia, no TikTok. E aí eu falo assim, Karine... Ih, alguém tá com som. Aí eu falo assim, Karine, olha só as imagens desse seriado. Só pela quantidade de gente bonita eu quero assistir, né? Às vezes é bom a gente assistir um negócio que tem muita gente bonita, que tá tudo muito bem feito. Só por isso eu quero assistir. A Karine, nossa, eu também. Bem, aí a gente foi olhar sobre o que era. Simplesmente é a série The Forsytes, que é a série sobre uma família lá do período vitoriano, em que a gente vai ver traição, ambição, angústia, tal. Novelão, que já tem algumas adaptações e que simplesmente foi de um autor do Nobel. Eu vou deixar aí o elenco, a foto do elenco para vocês darem uma olhada. Essa adaptação, eu vou deixar também o trailer maravilhoso. Essa adaptação vai estrear nos Estados Unidos apenas em 2026. Eu acho que na Inglaterra estreia final do ano, mas nos Estados Unidos, pelo PBS, só em 2026. A gente não tem a tradução da saga Forsyte, que são os eventos pós a série, né? A gente não tem tradução em português no Brasil, pelo menos eu não achei. E aí, eu entrei em contato com a dona de uma editora, eu consegui o telefone pessoal dela e mandei uma mensagem bem cara de pau. Falando assim, e aí, vocês não vão traduzir não? E qual foi a resposta dela? Já estamos em planejamento. Ou seja...
vai sair os livros dessa saga. Como eu falei, para tudo e vai ver o trailer e volta aqui pro vídeo. Bem, de informações eram essas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os lançamentos. Eu separei poucos livros de lançamento. Um é esse do Test All, que é da Test All, na verdade. Estranhos nos Cais, Retrato de uma Família, que é um livro não ficção. E, se eu não me engano, está lá no Booker Prize, na long list. A gente vai pegar ali um momento histórico da China. Eu tô louca pra esse livro, já tá na minha lista de desejos. E podem me dar que eu tô querendo. Sai pela Todavia. O outro livro que eu separei pra vocês, que tá saindo pela Companhia das Letras, do Lampedeusa. Sabe o Leopardo do Lampedeusa? Recordações de Infância, que são contos dele. O Bertrand Russell, Pela Nova Fronteira, a gente tá com a História da Filosofia Ocidental em volume único. Também achei que pode ser uma fonte interessante pra quem gosta do assunto. Meu Deus, minha filha bagunçou meu cabelo todo. Você é linda. Um outro livro é um clássico latino. Teve várias adaptações, né? Acho que foi até pra Broadway. Sei lá se foi pra Broadway, mas foi pro teatro. Que é O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig. Quem tá lançando isso também acho que é a Todavia. É a Todavia também. Queria recomendar a vocês um projeto de financiamento coletivo pelo Catarse, que é da Pedra Azul. Eu não sei se vocês já viram o material que a Pedra Azul possui, do ponto de vista editorial e tudo. E eles têm cada vez também mais se especializado e corrido atrás de boas traduções, tudo, enfim. A Pedra Azul tá num momento de crescimento bem interessante. E eles estão trazendo uma obra inédita do Charles Dickens, que é Doben e Filho. E é um projeto de financiamento coletivo. Eu já fiz minha contribuição. Eu sempre participo dos financiamentos coletivos da Pedra Azul. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira. Ah, esqueci de falar de um outro lançamento pela editora Estante, a Biblioteca do Censor dos Livros. O livro aqui, ele foi finalista do National Book Award da categoria de tradução de 2024 agora. E o prêmio de criatividade árabe na categoria romance. A gente tem até um blurb do Albert Mangel sobre o livro. Não sabemos exatamente onde ou quando, em uma sociedade severamente controlada pelo Estado, um homem começa a trabalhar em uma repartição pública. Sua função é examinar livros procurando algo que possa torná-lo impróprio para a circulação. Alusões a Deus, ao governo ou a sexo, por exemplo. E o mais importante, como novo censor, jamais pode interpretar o que lê. Afinal, não deve proibir apenas os livros, mas a imaginação, os sonhos e o desejo. Essa é a premissa do livro. Acho que uma distopia bem interessante. Eu esqueci de separar para vocês os vídeos que eu falei que eu ia separar para recomendar. Um dos vídeos é sobre... Infelizmente todos estão em inglês, tá? Um dos vídeos é sobre a Montanha Mágica, do David Welber, o professor da Universidade de Chicago. É a melhor aula da Montanha Mágica que eu já vi. Olha que eu vi muitas, tem 1 hora de duração. É muito boa. Ele fez as melhores correlações, ele conseguiu as melhores referências, ele esclarece da onde tirou tudo. É a melhor aula para você que já leu A Montanha Mágica. Eu acho que essa aula complementa demais e vai abrir um boom na sua cabeça. Dá um boom na sua cabeça, muito boa. E o outro vídeo que eu queria recomendar, na verdade são 2, da Anne Carson. Eu tô meio fissurada na Anne Carson. Ela lendo 2 poemas dela. Anne Carson é uma das possíveis ganhadoras do Nobel, uma candidata, né? Nobel de Literatura. E ela é uma helenista. Então ela sempre vai trazer a história antiga misturado com alguma coisa. E aí tem um poema que ela vai ler chamado Corners. Tá em inglês, mas vale muito a pena você prestar atenção. Que vai falar um pouco sobre memória. E o outro chamado Hesitation. Eu vou deixar os 2 vídeos aqui embaixo. É muito bom, muito bom. E é ela mesma narrando o poema, com a voz dela, com a cadência dela, a cadência que ela quis dar. É muito bom.